Olá, paz e bem ao seu coração. Eu sou o pastor Sérgio Fernandes e é um prazer estar falando com você nesse momento através deste canal que foi criado com a finalidade de compartilhar reflexões baseadas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. No vídeo anterior eu disse que estaria iniciando, a partir daquele vídeo, uma pequena série de ministrações, de reflexões com o tema Como glorificar a Deus durante essa pandemia, ou glorificando a Deus durante essa pandemia. E eu vou trabalhar esse tema sempre baseado no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quando o apóstolo Paulo se dirigiu àqueles cristãos com as seguintes palavras: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. No vídeo anterior eu disse que nós podemos tomar algumas atitudes, né, para glorificar a Deus nesse tempo de pandemia. Obviamente que essa convocação, esse mandamento de viver para a glória de Deus e glorificá-lo deve ser um mandamento seguido em todo o tempo, em qualquer circunstância. Mas como estamos enfocando aqui esse tempo que a gente está vivendo, eu disse que uma das atitudes que nós podemos tomar para glorificar a Deus nessa pandemia é o de sempre procurarmos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, essa é uma atitude que nós devemos ter em todo o tempo, em qualquer circunstância. Mas penso que esse é um momento precioso de nós aproveitarmos para aprofundarmos a nossa relação, o nosso relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Pai, com o nosso Deus. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da segunda atitude que nós podemos tomar a fim de atendermos a essa convocação e obedecermos esse mandamento, que é o de aprofundar o nosso relacionamento com as demais pessoas. E a insistência nesse tema de relacionamento se deve ao fato de que nada é mais importante do que os relacionamentos. A certa ocasião, um mestre da lei, um estudioso das Escrituras Sagradas, ele aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus então lhe respondeu que o mais importante é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo mandamento, mais importante, é: ame o seu próximo como você mesmo. Então ele completou, dizendo: não existe mandamento maior do que estes. Então vejam que Jesus destacou esses dois mandamentos como sendo os mais importantes e eles envolvem a questão do relacionamento. O relacionamento que nós devemos ter com Deus, como eu tratei aqui no vídeo anterior, e o relacionamento que nós devemos ter com as demais pessoas. Eu reconheço que os relacionamentos podem ser penosos, mas os relacionamentos também são maravilhosos. E todos nós precisamos aprender a lidar com essas duas verdades, com essas duas realidades. É verdade que as pessoas elas podem contribuir e muito para nos tirar a alegria. As pessoas podem nos causar dor, sofrimento, decepção. Mas isso não altera, não modifica o fato de que nós precisamos das pessoas. Atribui-se ao pensador inglês Thomas Morris a autoria da seguinte frase: nenhum homem é uma ilha. Essa conhecida frase significa que uma pessoa não consegue viver isoladamente. Ela precisa de outras pessoas para a sua sobrevivência. Porque pessoas precisam de pessoas. E essa é uma afirmação que pode ser percebida na Bíblia já logo no início, no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18, onde está registrado que Deus disse o seguinte a respeito de Adão: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
Então, não há nada mais importante do que relacionamentos. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus e segundo, o nosso relacionamento com as demais pessoas. Uma vida sem relacionamentos pode até ser mais simples, mas ela também é mais vazia. Então, a segunda atitude que nós podemos tomar nesse tempo de pandemia, a fim de glorificar a Deus, é a de procurar aprofundar o nosso relacionamento com as demais pessoas. E aí a pergunta é, como é que nós podemos fazer isso? Há um texto da carta de Paulo aos Gálatas, que Paulo escreveu aos cristãos que viviam na Galácia, que eu penso que pode nos ajudar nesse sentido de responder essa pergunta. Como é que nós podemos aprofundar o nosso relacionamento com as demais pessoas? No capítulo 6 de sua carta aos Gálatas, versículo 10, Paulo exortou aqueles cristãos com as seguintes palavras: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E aqui nós temos uma ordem bíblica. Aqui não é uma opção que Paulo está apresentando, é um imperativo, é um mandamento. Nós devemos fazer o bem a todos, ou seja, sem nenhuma distinção. E talvez esse seja o ponto mais difícil, porque se nós formos sinceros, nós vamos admitir que a nossa tendência é a de andar com aquelas pessoas que são mais parecidas conosco, que compartilham dos mesmos gostos, das mesmas preferências. A nossa tendência é a de procurarmos nos achegarmos àquelas pessoas que têm mais coisas em comum conosco. Mas nós temos aqui, nesse texto da carta de Paulo aos Gálatas, e que por extensão também é a nós, o mandamento de fazer o bem a todos, indistintamente. E nesse sentido, nós até podemos seguir a uma ordem. Em primeiro lugar, nós devemos começar a fazer o bem a nós mesmos e aos demais membros da nossa família. Então penso que uma boa sugestão para colocar em prática esse mandamento é aproveitar a oportunidade nesse tempo de pandemia, de quarentena, é aproveitar a oportunidade de estarmos mais próximos daqueles que moram conosco, que fazem parte do nosso círculo familiar. Penso que esse é um tempo de redescoberta da nossa família. É um tempo em que temos mais possibilidades de prestar mais atenção, com mais cuidado, às pessoas que fazem parte do nosso convívio diário. É hora de nós redobrarmos a nossa atenção e o nosso cuidado da nossa casa, da nossa família. E isso com paciência, com amor, procurando desenvolver e fortalecer os laços que nos unem, a comunhão familiar. Porque como cristãos, nós devemos nos lembrar que a primeira menção bíblica a respeito de Satanás, através da ação da serpente, é no Éden, procurando a destruição daquela primeira família, daquele primeiro casal de onde iria se originar a primeira família. E os anos passaram, milênios, e o diabo continua com a mesma estratégia, agindo com o mesmo estratagema, ou seja, o de procurar destruir as famílias. Então, mais do que nunca, nós precisamos, inclusive nesse tempo de pandemia e que temos a oportunidade de estarmos convivendo mais tempo dentro de casa, é o de aprofundarmos os laços que nos unem, é o de cuidar melhor
das nossas relações familiares. Nós precisamos nos disciplinar no sentido de nos fortalecermos no Senhor durante esses dias e fortalecermos a nossa família com, inclusive, as disciplinas espirituais. O nosso cuidado no que diz respeito à espiritualidade na nossa casa, no nosso lar. A chamada vida devocional diária, que é sempre aquela disciplina ou aquelas disciplinas que contribuíram, que cooperaram para nos sustentar e continuam sendo muito importantes e que devemos observar, inclusive nesse tempo, e estender para as nossas famílias. Então, uma boa sugestão, e eu creio que muitos dos que estão me vendo agora já têm esse hábito, mas é sempre bom reforçar, comece o seu dia com a disciplina da oração, da leitura bíblica. Faça o bem em primeiro lugar a si mesmo e estenda esse bem à sua família, envolva os demais membros da sua casa nessa disciplina diária. Quando nós examinamos a palavra de Deus, nós vamos perceber que essa é justamente a recomendação que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, nós temos a seguinte recomendação: pais, façam o bem a seus filhos, instruindo-os no caminho do Senhor. Também na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 26 e 29, está dito: maridos, façam o bem às suas esposas, alimentando-as por meio da palavra. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Pedro diz, ou traz a seguinte recomendação às mulheres: mulheres, façam o bem aos da sua casa, através da sua vida santa, com a beleza de um espírito manso e tranquilo. Então vejam que a recomendação aqui, ou essas recomendações, são para toda a família. Para os pais, envolve os filhos, para os maridos, para as esposas. Então toda a família deve estar envolvida nessa disciplina espiritual. O que nos passa essa lição de que nós devemos aproveitar o benefício do culto familiar, que é uma prática quase que extinta nos dias de hoje, principalmente se nós levarmos em consideração que antes dessa pandemia as pessoas passavam a maior parte do tempo fora de casa, geralmente envolvidas com o trabalho, e depois que saíam dos seus trabalhos gastavam um tempo maior de horas no trânsito, de modo que chegavam em casa muito tarde e quase que se vendo diante da impossibilidade de realizar esses cultos domésticos. Então, a realização dessa prática saudável de ter o culto no lar tornou-se quase um grande desafio, um desafio impossível para muita gente. Muitos pais nunca realizaram sequer um culto doméstico. Porém, nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos assumir um compromisso com relação a essas práticas, esses valores espirituais, porque principalmente nesse tempo de suspensão dos cultos presenciais, uma das saídas para nós nos abastecermos espiritualmente, cuidarmos do alimento espiritual da nossa casa, da nossa família, é também através do culto doméstico. O fato é que nós não podemos inverter a ordem divina. Antes de nós pensarmos em nos envolvermos com outras pessoas de fora da nossa casa, nós temos que, em primeiro lugar, nos envolver com os de dentro de casa. Como eu disse anteriormente, no vídeo anterior a esse, nós precisamos, nesse tempo em que somos aí cercados de tantas notícias, de tantas mensagens, nós precisamos assumir um compromisso de dar pouco tempo às notícias e
façamos o mesmo com as redes sociais, com os celulares, porque essas fontes, elas são secas. Elas estão secas. A fonte a qual nós devemos recorrer é a fonte de Deus na sua palavra. A palavra de Deus é a que traz a fonte da nossa alegria, o que é a fonte da nossa alegria. Salmo 119, versículo 97, o salmista disse o seguinte: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O profeta Jeremias declarou no capítulo 15, versículo 16 do seu livro o seguinte: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, durante esses tempos de pandemia, nós devemos fazer o bem, cuidando em primeiro lugar de nós mesmos e daqueles que são ou que fazem parte da nossa família. Mas em segundo lugar, nós devemos fazer o bem às pessoas que não fazem parte da igreja, que não fazem parte da nossa família e não fazem parte da igreja. O nosso amor e o nosso cuidado também deve ser estendido a essas pessoas que ainda não tiveram, inclusive, a oportunidade de conhecer o Evangelho, que ainda não foram alcançadas pela verdade de Cristo. Eu creio que nós podemos fazer o bem a essas pessoas tomando algumas atitudes. E vai aqui algumas sugestões. Primeiro, respeitando o distanciamento físico, o distanciamento social, porque nesse momento é uma grande recomendação para nós cooperarmos no intuito de tentar evitar o avanço dessa pandemia e de uma contaminação maior do coronavírus. Uma segunda atitude que nós podemos tomar é fazendo bem a essas pessoas com boas obras, para que por meio dessas boas obras as pessoas possam ser levadas a enxergar essas boas obras em nós e glorificar ao Pai que está nos céus. É o que disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 16, no seu famoso Sermão do Monte. Então, por exemplo, se você pode, ofereça-se para fazer compras no mercado, para comprar remédios na farmácia, no lugar dessas pessoas que fazem parte do chamado grupo de risco. Seja generoso, generosa. Se Deus te deu uma condição melhor, uma condição diferenciada em relação a muita gente que está passando fome, seja generoso, generosa no sentido de ajudar com doação de alimentos para compor uma cesta básica. Seja criativo, seja criativa. Lembre-se de glorificar a Deus, mesmo com as ações mais simples. E isso fará com que, mesmo em meio às dificuldades, as pessoas possam encontrar, inclusive, paz, esperança e motivo para glorificar a Deus através da sua vida. Qual o seu dom? Qual a sua habilidade? Nesse tempo de quarentena, mais do que nunca, use o seu dom, use a habilidade que Deus te deu para abençoar a vida de outras pessoas. Porque esse é o tipo de coração que Deus está procurando nessa pandemia. Alguém que tenha amor pelas pessoas. Uma terceira atitude que a gente pode tomar para fazer o bem às demais pessoas que não fazem parte da nossa família ou mesmo da igreja é pregando o evangelho para elas. E essa é, na verdade, a maior demonstração de amor. É tirar as pessoas do caminho, do erro, do engano, da escuridão, da perdição. Se nós não podemos ter, nesse momento, um contato mais próximo com as pessoas,
por conta dessa pandemia, nós podemos procurar outros meios e graças a Deus pela tecnologia. Hoje nós podemos compartilhar o Evangelho de várias formas. Você pode fazer chamadas de vídeos, passar mensagem de texto, usar a internet, pegar o telefone, ligar para os seus amigos, fale da beleza, da glória do Evangelho. Faça bom uso das redes sociais, principalmente nesse tempo, e leve esperança, leve uma palavra de vida para aquelas pessoas que estão precisando, porque com esse cenário todo de pandemia, muitas pessoas estão mais sensibilizadas, estão mais abertas para ter uma conversa sobre salvação, sobre a eternidade, sobre o Evangelho. Então, o melhor de tudo é sabermos que como cristãos nós temos respostas. Nós temos as respostas que essas pessoas estão procurando. Compartilhe o seu testemunho de vida. Fale sobre a vida eterna. Nós, como igreja de Cristo, somos portadores de uma mensagem de esperança. Nossa esperança está no Senhor e não na cura do coronavírus. Sim, oramos para que Deus dê sabedoria aos pesquisadores, aos cientistas, aos homens, para que descubram uma vacina, um remédio eficaz. Mas acima de tudo, a nossa esperança está em Deus. Então nesse tempo, aproveite para compartilhar o Evangelho. Nós devemos nos lembrar que o discipulado nunca foi tão importante como nesses tempos de pandemia. Discípulos de Jesus nunca estarão em qualquer lugar por acidente. Deus nunca colocará um servo dele em um lugar por acidente. A gente precisa entender que há razões para nós estarmos onde estamos. Então, mesmo recolhidos dentro de casa, nós não podemos desperdiçar esse tempo nos fechando dentro de nós mesmos. Alguém disse que nós não estamos vivendo um tempo de isolamento social. Nós estamos vivendo um tempo de distanciamento físico. Mas nesse tempo nós não precisamos estar isolados, fechados em torno de nós mesmos. Esse é um tempo em que os discípulos de Jesus, os servos de Deus, devem mostrar ao mundo a razão da esperança que há neles. Em terceiro lugar, nós devemos fazer o bem principalmente aos domésticos da fé, àqueles que fazem parte da igreja. E essa ordem divina não deve ser enfraquecida durante esse tempo de pandemia. Pelo contrário. E a pergunta constante que devemos fazer é a seguinte: como é que eu posso fazer o bem aos da família da fé durante esse tempo? Vai aqui algumas sugestões. Orando por todos os membros da igreja. Penso que muitos de vocês que estão me vendo agora já estão fazendo isso, sempre o fizeram. Nós podemos fazer o bem aos domésticos da fé enviando mensagens de conforto, de cuidado, oferecendo ajuda prática. Nós podemos fazer o bem aos da igreja, aos domésticos da fé, participando ativamente das atividades online da igreja, demonstrando o quanto nós amamos estar com os irmãos da fé, ainda que distantes fisicamente. Nós podemos também servir os irmãos materialmente, com recursos financeiros, com recursos materiais, seguindo o exemplo da igreja primitiva, onde se diz lá no livro de Atos que não havia entre eles nenhum necessitado. Nós podemos tomar essa atitude. Outra atitude é a de fortalecer a fé dos nossos irmãos. Deus nos deu os irmãos e as irmãs na fé para nos encorajar e para que nós os encorajemos também. Nós precisamos de comunhão,
Precisamos de conversas profundas sobre a nossa fé. Precisamos compartilhar a nossa vida uns com os outros. Ligue para os irmãos. Fale sobre assuntos espirituais. Não desperdice o tempo falando de outra coisa, a não ser de assuntos que possam contribuir para que esse irmão possa se fortalecer na fé e ao mesmo tempo dê a ele a oportunidade de compartilhar o que ele recebeu, o que ele tem, para te fortalecer na fé. Faça estudos bíblicos em conjunto. Seja através da internet, das redes sociais. Queridos, nós vamos passar a eternidade com os nossos irmãos. Então precisamos gostar de estar com eles aqui na terra. Nós precisamos tomar muito cuidado para não pensar que esse tempo de pandemia é uma exceção para nós deixarmos de cumprir esse mandamento de cuidarmos uns dos outros. Servir a Deus significa ajudar pessoas. Não há outra maneira de você servir a Deus a não ser servindo pessoas. Jesus deixou isso muito claro quando falou que no dia final pessoas irão comparecer diante dele e ele vai dizer: olha, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Ou seja, quando nós fazemos essas coisas, quando nós fazemos o bem às pessoas, nós estamos fazendo a Deus. Nós estamos servindo a Deus. Porque se nós não nos envolvermos com as pessoas, não investirmos tempo servindo as pessoas em suas necessidades, então nós estamos fora de lugar. Nós não estamos onde Deus quer que a gente esteja, que nós estejamos. Como membros da igreja, nós não devemos transferir para os pastores aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu sou pastor, mas também sou membro de igreja. E eu sei que existe a parte que me cabe fazer como pastor e a parte que também me cabe a fazer como membro. De modo que eu não vou achar que são os demais pastores que têm que fazer aquela parte que eu, como membro, posso fazer. A resposta de Deus para tanto sofrimento no mundo continua sendo a igreja de Jesus. Deus espera que eu e você sejamos a resposta dele para esse mundo que clama desesperadamente por socorro. Para esse mundo que agora, nesse tempo, pergunta onde está Deus em todo esse sofrimento. A minha oração é que a igreja possa ser essa resposta para o mundo. Que a igreja possa se apresentar como um sinal do reino de Deus e responder esta pergunta que o mundo está fazendo: se Deus existe e está agindo no mundo, onde Ele está em meio a toda essa pandemia? E cabe a nós respondermos: Deus não está no sofrimento. Ele está naqueles que estendem as mãos para ajudar os que estão sofrendo. E eis-me aqui. Eu quero estender as minhas mãos. Cabe a nós respondermos que Deus não está na tragédia. Deus não está no coronavírus. Deus não está na pandemia que mata. Deus está nos bombeiros, nos paramédicos, nos profissionais, nos trabalhadores que estão aí trabalhando, mesmo nesse tempo de pandemia. Deus está nos milhares de voluntários que arregaçam as mangas para ajudar. E Deus está em mim, que sou servo dele, em você, que faz parte da igreja, que é servo, serva dele. Porque nesse mundo de seres humanos, Deus quer agir através dos seres humanos. E Deus quer contar principalmente conosco, com a sua igreja, para responder ao grito do socorro, ao grito
desesperado de socorro daquele que está sofrendo. Porque torna a dizer, nós como Igreja de Cristo continuamos sendo o principal meio pelo qual Deus deseja mostrar ou demonstrar a sua bondade ao mundo. Então, nesse tempo de pandemia, nós podemos glorificar a Deus cultivando, aprofundando bons relacionamentos, mantendo os nossos relacionamentos com as pessoas firmes. E eu quero terminar deixando aqui 2 conselhos para que possamos, evidentemente, conseguir esse aprofundamento nos relacionamentos com as pessoas. Primeiro conselho: sejamos pessoas acessíveis. Sejamos pessoas acessíveis. Porque é muito triste quando alguém comenta coisas a nosso respeito, dizendo o seguinte: fulano, fulana, não ouve ninguém. Ele ou ela sempre tem uma explicação para tudo, não adianta falar. Quando põe uma coisa na cabeça, ninguém consegue tirar. Geralmente é uma pessoa que sempre vive distanciada. Gente assim, pessoas que agem dessa maneira, que se comportam dessa forma, são pessoas inacessíveis. E se queremos de fato aprofundar os nossos relacionamentos, nós precisamos ser pessoas acessíveis. E um segundo conselho: nós devemos sempre procurar construir relacionamentos baseados no perdão. Devemos sempre procurar construir relacionamentos baseados no perdão. Porque em todo relacionamento sempre haverá aquele momento quando o perdão se faz necessário. Pelo simples fato de que nós somos pecadores, nós somos falhos, cedo ou tarde nós vamos fazer ou deixar de fazer algo que irá ferir as pessoas que convivem conosco. E quem não estiver disposto a perdoar, caminhará rumo à solidão. Então eu termino dizendo o seguinte: nesse tempo de pandemia, glorifique a Deus sendo um canal de bênçãos. Exerça o seu papel orando, dando testemunho, cuidando e trazendo uma palavra de ânimo e de esperança em meio à tribulação para as pessoas, para o maior número possível de pessoas. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a cumprir esse propósito. Que o Senhor continue resplandecendo o teu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz. Essa é a minha oração. Amém.